Nós vamos fazer uma oração especial. Queria que nós orássemos hoje pela nossa amada pastora Janete. Amém? Glória a Deus. Queria que você fechasse os seus olhos. Senhor Deus e Pai, o Senhor é um Deus que a tudo sonda. O Senhor é um Deus que conhece as nossas angústias de modo profundo. O Senhor é um Deus que conhece as nossas dores. O Senhor é um Deus que nos visita. O Senhor é um Deus que, vindo a esta existência, sendo um Deus que já era antes das próprias coisas criadas existirem, vindo a esta existência, experimentou a dor, experimentou o sofrimento, experimentou a condição humana e esteve próximo das nossas mazelas e das nossas misérias. Nós te pedimos que o Senhor atue com misericórdia, que o Senhor traga cura para a nossa pastora Janete, que o Senhor possa restabelecê-la logo, que o Senhor possa trazer fortaleza para a sua família, que o Senhor possa trazer, o Senhor possa trazer firmeza para que eles possam enfrentar estes momentos de dificuldade. Nós te pedimos também sobre todos aqueles que estão enfermos, Pai, que o Senhor possa visitá-los nesse momento. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão, quem sabe, desamparados, aqueles que estão em dores profundas, angústias na própria alma ou dores no corpo. Nós cremos em um Deus que é poderoso, e que não somente é poderoso, mas que é bondoso e é misericordioso. E a tua bondade, Senhor, está muito além do nosso discernimento. A tua misericórdia consegue ir contra tudo aquilo que nós entendemos por misericórdia. Mas nós te pedimos que o Senhor visite com cura, que o Senhor visite com libertação, que o Senhor visite com alívio, que o Senhor visite, Senhor, com poder cada um. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Vocês podem sentar em nome de Jesus. O texto-chave, queria que você abrisse a Escritura. Se você tiver com aquela versão, a nova versão internacional, de preferência do ano de 2011, é uma versão, a NVI, que foi publicada em 2011, ela veio com um esmero e veio com muita propriedade, e nós queremos ler um pouco deste texto. Eu queria que você abrisse comigo a partir do verso 16, Romanos capítulo 1, a partir do verso 16, e nós vamos ter um momento aqui de meditação. Amém? Todos acharam? Romanos 1, a partir do verso 16, quem puder acompanhe ali também no retroprojetor. E a Escritura diz assim: e não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Eu queria que você, ainda com a palavra aberta, você entendesse o seguinte, que a primeira ênfase de Paulo com relação ao Evangelho foi a ênfase no poder para a salvação. Porque eu não me envergonho do Evangelho,
porque ele, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Mas o Evangelho, ele não é só salvação. O Evangelho não é só salvação. Evangelho, que significa, a palavra em si mesmo, significa boas novas, significa uma boa notícia, ele também não é só salvação. E nós ontem estivemos ouvindo uma palavra profunda, uma palavra maravilhosa à noite, uma palavra que a gente precisa levar para o resto da nossa vida. Paulo, ele inicia dizendo a característica principal do Evangelho, que é o quê? A salvação. Mas ele vai dizer também que o Evangelho é revelação, é quando se arranca o véu e manifesta também outras coisas. Porque no Evangelho, enquanto ele é o poder de Deus para a salvação, enquanto o Evangelho é a força de Deus para a salvação, ele é também, no Evangelho, é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, que se inicia com fé, tem por meio da fé e termina na fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí ele vai para o verso 18: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E agora aqui Paulo, ele sai do Evangelho, ele começa a mostrar que quando você olha para tudo que existe, você consegue enxergar a revelação da ira de Deus. É ou não é verdade? Quem nasceu aqui antes de 2020? Quem nasceu antes de 2020? Levanta sua mãozinha aí. Por volta de novembro de 2019, começaram em alguns pontos, começou a se falar, começou o burburinho de uma nova doença, e vocês se recordam disso. A vida da maioria dos que nasceram, que ainda estavam em época de estudo, estavam na época ainda de escola, nos anos ali de 2020 e 2021, modificou por conta disso. E aí o burburinho de uma doença que ela foi se alastrando, e ela foi se alastrando, e ela foi se alastrando, e quando chega aqui no Brasil, em março para abril de 2020, aqui no Brasil já começam-se a decretar o lockdown, que vocês bem lembram disso, onde não era para ninguém sair de casa, e os hospitais eles ficaram sobrecarregados. E normalmente, quando tudo ainda acontece atingindo quem é pobre, quem depende da saúde pública, ninguém liga muito. Mas quando as UTIs começaram a lotar, e os ricos e a classe média alta, não conseguiu mais ter acesso às UTIs, porque estava tudo lotado, aí todo mundo entrou em desespero. Porque o pobre, quando morre, ele só tem a vida a perder, né? Mas quando o rico, quando ele começa a ver que aquela doença, ela vem se avizinhando, e ela vem adentrando como uma sombra por baixo das suas portas, nas suas janelas, e todo mundo começa a colocar as máscaras, todo mundo começa a querer evitar ao máximo a dor e o sofrimento. Quando eles veem que bate a porta, eles começam a observar que mesmo ainda tendo certo tempo de vida, agora eles estão diante da má notícia de que a vida deles está mais escassa do que o dinheiro. E eu sempre gosto de dizer que o grande conflito do rico é ter mais dinheiro do que vida. O grande conflito do rico
é saber que ele tem mais posses do que vida suficiente para gastar. Eu me lembro quando Lucas escreve ali uma parábola de Cristo, que aí o louco, ele diz em seu coração, e ele vai falando o seguinte: olha, eu estou abastado, eu já consegui reservas suficientes para conseguir passar muito tempo descansando, e descanse, ó minha alma, na segurança daquelas coisas que eu consegui ajuntar. E aí, simplesmente, num grito altissonante que a vida traz, para aqueles que estão abastados, estão seguros nas muitas posses, ele diz: louco, e se te pedirem a tua alma, o que você tem para apresentar? Tem uma música bacana, antiga, do Cats Barneia, que é Johnny, né? Johnny, esta noite Johnny pedirão a tua alma, que eles pegam essa passagem de Lucas, e aí eles falam o seguinte: ninguém pode comer 20 pratos num dia, e ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome, a justiça pede a tua cabeça. Eu acho legal esta música porque traz essa clareza. Mas se vocês notarem, toda a pandemia, tudo que foi visitando, aqui no Brasil foram aproximadamente 600 mil mortes. Alguns países, os países da Europa, que eles já estão acomodados em mais luxo e mais tranquilidade, eles já conseguiram chegar a um patamar de vida que eles não precisam lutar mais tanto, eles conseguiram avançar muito nos direitos sociais. Eles entraram em desespero porque lá tem muito mais velho do que novo, e os adolescentes aqui, eu sei que nenhum deles não pegaram nenhuma gripe, a Covid entrava, saía e não fazia nem cosquinha na maioria dos adolescentes. Agora, para quem era um pouco mais velho, já ficava com medo. Eu já fiquei preocupado com os meus tios, com os meus pais, com aqueles que são idosos. E a minha avó, ela não morreu de Covid, mas foi justamente quando nós estávamos naquela época que não podia nem mesmo acompanhar alguém no hospital. Foi quando minha avó, ela morreu. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo isso que nós vemos, as doenças, as pestes, as pragas, tudo que está nos cercando, todos os cardos e espinhos que a terra criou a partir do pecado para conseguir se proteger do homem. E a natureza, ela cria vírus, a natureza produz o câncer, a natureza produz todas as pestes que você pode imaginar, e nisso tudo está revelada a ira de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, que quando a ira de Deus ainda se revela dessa forma, e eu vou reler aqui com você: portanto a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimiram a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E aqui Deus está dando ênfase numa manifestação voltada para a dor, voltada para a angústia, voltada para o desespero, voltado para tudo isso. O problema não é quando a ira de Deus se manifesta na angústia, no desespero, no castigo, na dor que vem sobre nós. Vocês vão ver que aqui o texto, o problema é quando Deus abandona as próprias pessoas nas suas vontades, não se manifestando mais nem nesta ira, que é uma ira ainda tranquila, que ainda não se trata da ira vindoura, que se manifestará lá no livro, como está manifestada no livro do Apocalipse. O problema é quando Deus simplesmente lá na frente ele vai olhar, porque Deus os abandonou, enquanto a ira e a castigo manifestando, enquanto a ira e a castigo manifestando a misericórdia. Hebreus capítulo 12 vai nos dizer o seguinte, que o Senhor Deus, Ele castiga quem Ele ama. Agora, meu amigo, quando nada mais te visita, quando um cara, ele já se encheu tanto do ego, do poder dele, quando ele está tão cheio de si, que a dor já não lhe toca,
e ele está fazendo tudo aquilo que é injusto, ele está vivendo a indiferença, à dor do outro, ao sofrimento do seu próximo, porque ele já se tornou extremamente apático a tudo, ele já esfriou, ele já foi contagiado pela psicopatia edêmica dos nossos dias. Quando isso acontece, igreja, a pessoa vai viver regaladamente na sua injustiça, e ele vai viver todo o prazer possível. Ele vai deixar que a luxúria tome conta do seu coração, e ele vai conseguir ter as maiores sensações orgásticas do seu ser, seja fisicamente ou seja na sua alma e no seu espírito, regozijando de ele viver sem nenhuma dor. Mas quando isso acontece, é que o pior de Deus está acontecendo contra eles. Lucas, quando ele trata da crucificação de Jesus, que é o pior momento de angústia que Jesus viveu, Lucas, ele traz detalhes que os outros evangelhos não traz. Ele diz que ao lado de Jesus foram crucificados dois, vocês lembram disso? Dois ladrões, dois criminosos foram crucificados ao lado de Jesus. E ser crucificado era uma das piores dores que você pode imaginar, porque a crucificação, imagina, eu peço para você, no militarismo, quem já foi do militarismo, eles falam, agora é a hora de segurar o mundo, não é? Eles pedem para a pessoa ficar assim. Quando dá 1 minuto e meio, a pessoa já não está aguentando mais segurar o mundo, né? A dor que está dando no braço de ficar assim sem nada. Imagina quando cravos enferrujados, eles traspassam a tua carne em mãos e pés, e o único, como que eu posso dizer, o único protótipo de crucificação que existe, que foi achado, conforme os romanos, eles crucificavam no passado, mais ou menos da época de Jesus, demonstram como que na verdade os pés são crucificados. Os pés, eles não são crucificados um em cima do outro, como está nas imagens por aí. Pelo contrário, eles colocam os pés um do lado do outro no madeiro, pela lateral do madeiro, e eles encaixam o cravo nessa região. A única pessoa que foi encontrada crucificada, que nós temos para dizer como que se estabelecia uma crucificação, era justamente dessa forma. Os pés são colocados à lateral da cruz, e ali o cravo é colocado. Isso se torna inclusive mais lógico, porque a gente pensa, como que fica os pés um em cima do outro crucificado dessa forma? Não, eles encontraram a maneira perfeita, onde você fica atravessado, traspassado com aquilo atravessado na tua carne, e você vai se cansando, porque o teu corpo vai se fadigando de ficar naquela posição, as dores vão adentrando por completo nos seus nervos, e a única forma de anestesiar aquilo um pouco, era por meio do próprio vinagre, aquele vinagre com sabor de fel, né? Não é com sabor de mel, igual aquela música, não. Com sabor de fel, que era colocado ali. Eles embebiam a esponja, colocavam na boca da pessoa, para que a pessoa pudesse diminuir um pouco da sensação. Aquilo trazia um pouco de ópio para dentro do seu corpo. Eles ficavam pelo menos um pouco embriagados, para diminuir um pouco a dor. Então a esponja de vinagre, por incrível que pareça, era um ato de misericórdia na crucificação. Aqueles homens que estão sendo levados para serem crucificados ao lado de Jesus, eles estão diante da manifestação da ira, que se expressa em todas as coisas criadas, inclusive nas leis humanas. E aqueles homens sendo levados ao lado de Jesus, sendo castigados pelos seus crimes, sendo culpados pelos seus crimes, sendo colocados ali do lado de Jesus. A misericórdia de Deus
se manifesta através da ira, através da dor. Olha aqui, adolescentes. Um deles, mesmo diante daquela situação, olha e fala: poxa, se tu és o Cristo, livra-te a ti mesmo e a nós. Se tu és o Cristo, libera a gente dessa sentença que se manifesta através de toda a criação. O grande ponto do relativismo, e que foi muito bem dito ontem, e que precisa a gente falar novamente para que seja reiterado. O pior do relativismo é a tentativa de fuga da própria responsabilidade. É quando eu quero viver, eu sou adolescente, e aí eu viro assim: cara, eu quero beijar muito, eu estou na flor da idade, os meus hormônios estão pulsando, eu vejo uma menininha, eu já fico todo: opa, será que ela vai me dar chance? Fala sério, desse jeito já fui a dolinha, eu sei como é que é. Aí os meninos perguntam: mas você ainda se lembra? Foi no milênio passado, mas eu ainda me lembro. O problema é que quando a gente se entrega a estas coisas, que aparentemente vão nos encher de prazer, e a gente protela aquilo que seria necessário, por meio de uma responsabilidade que eu assumo. Quando eu estou fazendo isso, eu estou dizendo para aquele que morreu por mim a mesma coisa que aquele ladrão disse: se tu és o Cristo, livra-te a ti mesmo e a mim, porque eu tenho responsabilidade sobre todos os meus atos. A vida, ela não escolhe idade para cobrar as responsabilidades. Vocês acham que a vida escolhe idade? Um irmão de um colega meu, isso na 8ª série, eu tinha 14 anos. Ele tinha a mão toda aleijada, os dedos, só os cotocos de dedo. Ele era criança. Ele pegou uma bombinha, colocou na mão, pô! É um ato de criança, na própria tolice e estultícia que existe na tolice infantil. Aquilo gerou para ele consequências para o resto da sua existência. O número de meninos que se afogam porque não são capazes de sopesar as consequências de sair desobedecendo os pais para qualquer lugar distante, não é brincadeira. As margens do velho Chico, do Rio São Francisco, de qualquer córrego, lagoa, do próprio Lago Paranoá, o que tem de história de crianças que desobedecendo aos pais, adolescentes que desobedecendo aos pais, tiveram a sua vida ceifada, porque a vida, ela não coloca, determina a idade cronológica tal como a razão humana tenta colocar. A razão humana, ela cria. Imagina só, você faz aniversário no dia 8 de dezembro, e aí você tem 17 anos no dia 7, e aí 11h55, eu tenho 17 anos, meia-noite e 1, você tem 18, e você já tem idade para ser preso. Nós, como seres humanos, a gente determina estas coisas assim. A gente relativiza tudo, até mesmo na idade. A gente diz: não, aquele garoto ele só entende o que ele só de fato, ele tem completo discernimento do que ele está fazendo, se é certo ou errado, quando for às 0 horas do dia 8 de dezembro. Mas na verdade, a grande realidade é que vocês sabem que com 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos, vocês já têm total consciência de daquilo que vocês fazem, se aquilo é bom, se aquilo é ruim.
Vocês já têm total percepção destas coisas. Vocês sabem que a palavra de vocês dura contra a mãe de vocês, contra quem lhes dá amor, pode magoá-la profundamente. Vocês sabem que a consequência da desobediência de vocês, isso não é algo relativo e que não está atrelado a de repente eu ser revisitado por uma maturidade, por uma maturação. Não, não, não. A vida não separa ninguém disso. De sorte que hoje eu ainda conversava com 2 meninos e eu falava, uma criança com 1 ano de idade já é velha o suficiente para morrer, porque essa é a grande realidade da vida. E todas as vezes que eu tomo as decisões, quer saber, eu quero ficar mais no Free Fire do que ir para a escola, eu quero matar a aula, eu quero para curtir com meu namorado, poxa, porque beijar na boca, dar uns amassos, é tão mais gostoso do que ficar ouvindo lá sobre a fórmula de Bhaskara, pelo amor de Deus. Realmente é uma delícia, se você olha do ponto de vista da inconsequência. Mas quando a gravidez ela vem, quando você tem ali 14, 15, 16, 17 anos de idade, e principalmente advém por um homem ou por um garoto, que ele não tem um mínimo de responsabilidade para lidar com aquilo, é você que vai passar os próximos 18 anos da sua vida, cuidando daquela criança. Quando você pesa as consequências dos teus atos, você começa a dizer o seguinte, não... Quer saber? Eu prefiro o caminho da disciplina. Eu prefiro o caminho da obediência. Eu prefiro o caminho onde eu vou dedicar horas, longe tantas vezes do celular, disciplinado no estudo, fazendo as tarefas, buscando aquilo que lá na frente vai me trazer algum retorno. Tem muita gente que coloca a própria sorte na intuição. A mulher é boa para fazer isso, né? Ah, minha intuição nunca me engana. Se não fosse isso, gente, não teria tanta mulher sendo espancada por homem por aí. Não teria tantas meninas novas engravidando a forma que engravidam. Não teria tanta coisa assim acontecendo. Porque relativizaram a verdade, e a verdade ela sempre se manifesta como uma leitura do óbvio. Guardem isso daqui, é ler o óbvio. Essa parede ali, que está com aquele ventilador estalando, que cor que é ela? Branca? Opa! E essa cor aqui? Cinza. É o óbvio, a verdade sempre se manifesta como óbvio. E o relativismo, ele tenta complicar as coisas, dessignificando as coisas. E nós aprendemos já há muito tempo que dessignificar as coisas e não interpretar as coisas pelo óbvio leva as pessoas a todo tipo de opressão. Vocês querem um exemplo? Há muitos e muitos anos atrás, há 1000 anos atrás, as pessoas não entendiam bem o que era o eclipse lunar. O eclipse lunar para a nossa geração é muito simples de saber o que é. Gente, é a sombra da Terra passando o quê? Na Lua. É ou não é só isso? Tá fácil. Mas para aqueles que eram antigos, eles achavam que demônios estavam se apossando da Lua. Eles falavam, meu Deus do céu, está acontecendo, meu Deus, e eles ficavam desesperados. E alguns líderes religiosos se levantavam e diziam, olha, para que isso não se suceda, para que as maldições dos demônios que estão tomando conta da lua não desçam aqui e tomem conta de vocês, trazendo as pragas, a peste, a dor, aquilo outro. Eu digo uma coisa para vocês, adorem-me,
ou então adorem essa estátua, adorem aquilo, e o povo levava presente, o povo se oprimia, dava dinheiro, entregava, se escravizava, tentando fugir da opressão do que era óbvio. O eclipse é o quê? Uma sombra passando na frente da lua. O relativismo é você pegar e dizer, não, isso não é branco. Há controvérsias, porque se você utilizar uma visão artística, impressionista, e eu passar uma pincelada ali, aquilo já virou um quadro, ou já virou uma cor diferenciada, porque o branco é a união de todas as cores que faz a percepção disso. Cara, o que eu estou dizendo para vocês é que a verdade, ela é o óbvio. O último versículo deste texto de Romanos, capítulo 1, ele vai dizer, por exemplo, que uma das características dos homens, destes homens que foram abandonados por Deus, em suas próprias vontades, em seus próprios quereres, ele vai dizer que uma das características mais profundas é serem desobedientes aos pais. Está escrito aqui. É óbvio. O fruto da obediência, ele sempre vai ser um fruto de vitória. O fruto da obediência ao que é correto sempre vai ser um fruto de justiça. O garoto ou a garota que entende isso, novinho ou novinha, cara, vocês avançaram dezenas de anos, porque hoje tem um monte de caboclo com 40, 50 anos, 45 anos, agindo igual adolescente. Os caras não têm responsabilidade com nada, fizeram tudo que é de errado na vida, e aí ficam orando para Deus: Deus, se Tu és o Deus verdadeiro, me tira dessa cruz, desse sofrimento que eu estou vivendo. E o cara sempre vai para a sua covardia. Mas do lado de Jesus havia outro cara, também criminoso. Vocês conhecem a história. E ele diz assim, fala: Senhor, primeiro ele dá uma bronca naquele outro, porque primeiro ele diz que o que é errado, e não tem meio termo. Não existe essa de yin yang. Vocês já viram aquele símbolozinho do yin yang? Ah, tem um negócio aqui com um pontinho. Não existe aquilo. O errado, ele é errado. Todos nós somos pecadores, merecedores de sermos punidos por Deus, mas que tivemos em Cristo a redenção pelos nossos pecados, o pagamento pelos nossos pecados. A cédula de acusação foi rasgada, a dívida foi paga, o preço foi pago. Mas ainda assim nós precisamos apontar o que é errado. A igreja dos nossos dias não diz mais o que é errado, como bem foi dito ontem. Dificuldade de dizer o que é errado, né? Vira para os pastores, tantas vezes vira para eles: mas me explica, isso daqui é errado. Ah, mas veja bem, do ponto de vista disso, daquilo, cara, é errado. Se você vive adolescente, se você vive conforme a tua vontade, fazendo os teus quereres, pelo amor de Deus, você vai se dar muito mal nessa vida. Você vai no futuro amargar angústias profundas. Vocês vão ser visitados tantas vezes pelo próprio desejo de morte. Em alguns momentos vocês serão visitados pela dor tão profunda que vocês vão falar: meu Deus do céu, eu acho que eu vou desistir de tudo.
Mas se vocês se entregam quanto antes a uma consciência da verdade do Senhor, em obediência ao Evangelho, em decisão de ir na contramão de tudo aquilo que apregoam para vocês, quando vocês saem da condição de vítima e vocês são capazes de dizer: meu irmão, nós somos de fato merecedores disso que nós estamos vivendo. Essa dor que a gente está vivendo, nós somos merecedores disso. Mas aí ele olha para o rosto de Jesus e ele simplesmente vê a face do Evangelho, das boas novas. E ele não pede nem para ser liberto das consequências dos seus atos. Ele não pede isso. Ele não se manifesta como uma vítima da sociedade. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Não. Mas mesmo na mais profunda dor, e você que é mais velho aqui, que já tem 30 anos, 40 anos, 45, 50, 60, 65, 70 anos, mesmo quando você já está, o seu tempo já está esgotado, e na mais profunda dor, nas consequências dos seus atos, você olha para o lado e você diz: Senhor, lembra-te de mim. Cara, aquilo é suficiente. O Evangelho, eu disse para vocês que ele é o poder de Deus, mas no Evangelho existem revelações. O Evangelho não deixa de ser um apocalipse que vai revelando aquilo de podre que há na gente. E o Evangelho, ele confronta a nossa necessidade de mentir para nós mesmos. Eu aprendi a mentir muito novo. Não foi meu pai e minha mãe que me ensinou a mentir, entendeu? É porque já existia um trenzinho em mim que queria mentir. Quem mentiu novinho aqui, né? Quem era criança quando mentiu a primeira vez? Levanta sua mão. É? Bando de sem vergonha. Eita, então agora eu tô vendo esses meninos aqui, a cara de santinho. Eu aprendi a mentir muito novo. Porque pela lógica é tão mais fácil mentir, né? Minha mãe, por exemplo, que ela era sempre muito emotiva. Tadinha da minha mãe, era tão fácil. Eu contava lá uma historinha, ela acreditava, tadinha, e não me punia. Tadinha da Dona Divina, que ela ficava com dó. Sempre o coração cheio de misericórdia. E o menino sapeca do outro lado. Não, você dá ali uma estrelada, né? Você dá ali, não, deixa eu dar uma polida nessa história, vocês já viram? Vou dar uma polida para a história ficar um pouquinho mais bonita. Não é não? Tá feio demais isso daqui, né? Deixa eu dar uma polidinha aqui nessa história, né? Aí você conta, né? No começo o menino mente de modo assim muito escrachado, né? O pai fala: coisa feia, tá mentindo. É igual aquela menina, né? Amanhã não terá aula. É verdade esse bilhete, vocês lembram desse meme no passado aí? A letrinha toda feinha: amanhã não terá aula, e leva para a mãe dela. É verdade esse bilhete. Foi o bilhete da tia. A mentira é muito escrachada, né? Quando você é muito novinho. Mas depois você vai aprendendo umas técnicas diferentes de mentir, não vai? Você vai começando a ficar um pouco melhor nisso daí. E aí você vai descobrindo uma forma de manipulação um pouco mais rebuscada. Você vai polindo melhor. Não, deixa eu limpar isso daqui, né? A capa do meu celular toda feia. Não, deixa eu mostrar só o outro lado que é mais bonito. Não, deixa eu contar a história só por esse lado aqui. Eu vou tentar me auto-justificar aqui para o meu pai, para minha mãe. Eu vou tentar me auto-justificar na escola. Não, por que você está faltando tanto? Eu vou ter que te reprovar. Não, professor, está muito difícil lá em casa. A gente não está tendo nem o que comer. E às vezes é uma mentira. O professor fica com o coração doído. Tá bom, vou mudar aqui as coisas. A gente sabe que algumas pessoas passam por dificuldades, sim. Mas a gente começa a criar, a gente começa a rebuscar as coisas. O problema é o seguinte, que as consequências da própria mentira representam você ficar cada vez melhor em mentir.
E quando você se percebe, você já é um manipulador tão profundo da verdade, que você passa a acreditar nas suas mentiras, igual aquele episódio do Chaves, que o Kiko e o Chaves estão brincando lá, e ele pega ketchup e diz: vamos brincar que você foi atropelado, e tem a cruz vermelha, e ele passa ketchup na perna do Chaves: deixa eu passar aqui um pouco em você, na sua cara, deixa eu passar aqui em tudo, e o Chaves fica lá caído, né? Aí o Kiko: deixa eu buscar mais coisa ali pra gente terminar a brincadeira. Quando aí sai, eu acho que é a dona Clotilde, né, a bruxa do 71, quando olha pro menino todo ensanguentado, eu acho que desmaia, eu não sei quem é que sai que desmaia, o seu Madruga começa a chorar, temos que chamar a cruz vermelha, o Chaves assusta com aquilo tudo, porque a pobre da mulher desmaiou, sai correndo, fugindo, né? Aí daí um pouco, tá todo mundo chorando e pegando uma ofertinha, né? Juntando um dinheirinho para ajudar no tratamento do Chaves. E tá lá o Kiko chorando também, sendo que ele que inventou a brincadeira. E a mentira ficou tão rebuscada, ficou que agora eu mesmo acredito naquela mentira. Eu repeti tantas vezes aquela mentira que a parede deixou de ser branca. Não, eu tenho certeza que não é branca. E a gente vai convertendo as coisas. Daqui um pouco a gente começa a viver a partir do auto-engano. Olha o tanto que eu sou bom, olha o tanto que eu sou perfeito. O relativismo atual conseguiu mentir tão bem, gente, que ele converteu a verdade em mentira, e ele fala que todo ser humano é bonzinho. Vocês já notaram isso? Não, você tem que se amar mais, você é uma pessoa muito boa. Fulano não te merece, essa empresa não merece você como empregado, não. Olha tanto que você trabalha bem. Você fala: sério? Pois é. Eu não chego atrasado. Cara, isso é só sua obrigação. Não, eu trabalho lá de segunda a sábado. Cara, tá no contrato de trabalho. Não, eu bato as metas. Cara, tá lá escrito também que você tem que bater meta de venda. E você começa a olhar e fala: não, essa empresa não me merece, isso daqui não me merece. Cara, e você vai se auto-enganando a tal ponto, no seu auto-amor, na sua paixão absurda por si mesmo, que daqui um pouco você está afundado, acreditando que realmente você é o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Você está se achando o cara, e a gente não é nada. Basta um sopro, uma bolinha que entra aqui no meu cérebro, e eu estou vegetando o resto da minha vida. Por que eu estou dizendo isso para vocês, meninos e meninas? Porque se vocês assumirem na idade de vocês a perspectiva de olhar as coisas pelo óbvio, entendendo detalhe por detalhe, que vocês precisam se melhorar. Que quando a mãe fala: olha, não come besteira, quando vocês chegam em casa, né, e abre a geladeira, fala: não tem nada para comer aqui, tá lá a panela, só precisa esquentar, só precisa disso. Fala: não, mas não tem nada para comer nessa casa. Não tem nada do que você quer, conforme os teus quereres, mas tem coisa lá para comer. Quando você vai modificando isso e você vai assumindo as responsabilidades: a partir de agora eu não vou para a escola para brincar de estudar, eu não vou me dedicar para brincar disso, porque é um auto-engano. Eu já consegui a nota 5, eu era tão desse jeito, gente, e eu arquei com várias consequências dos meus atos. Eu poderia ter feito muitas outras coisas melhores. Graças a Deus, Deus foi muito misericordioso, e eu fui entendendo que eu precisava tomar jeito, ainda um pouco novo. Mas o que eu estou falando para vocês é que se vocês modificarem o modo de vocês pensarem, e vocês começarem a sair do auto-engano, meninos, do relativismo que vocês mentem para você a ponto de achar: não, eu já passei, isso é suficiente, eu já me dei bem, já mostrei aqui para minha mãe, então tá safo. E cara, vocês não aprenderam nada, vocês não, de fato aquilo foi só tempo perdido de vocês. Isso daí, vocês se auto-enganaram a tal ponto de jogarem fora o bem mais precioso que vocês têm. A última coisa que eu quero dizer para vocês sobre bem mais precioso: teve um homem que ele se chamava Sudar, e que ele, na época dele, aos 17 anos, ele teve uma revelação profunda de Jesus Cristo na vida dele.
Ele vivia na região do Tibete, naquelas montanhas das cordilheiras do Himalaia. Inclusive dentro das cordilheiras lá do Himalaia é que fica o monte mais alto do mundo, que é o Everest. E naquela região, aos 17 anos, ele foi impactado pela verdade do Evangelho. E ele foi, a partir dali, o seu pai, que era o líder da sua região, o seu pai, não aceitando aquilo, o expulsou de casa aos 17 anos, e ele saiu pelo mundo a evangelizar aos 17 anos de idade. Ele não tinha o que calçar, de sorte que ele caminhava tanto em meio a pedras que eram cortantes, que os seus pés viviam sempre muito machucados. E aquele homem, o seu ministério dura apenas 20 anos, ele morre aos 37 anos de idade. Isso é uma história real, aconteceu no final do século XIX para o início do século XX. Mas aquele homem, enquanto ele se entrega completamente ao Evangelho, e ele entende as consequências de se entregar para Jesus aos 17 anos, que a consequência representaria ele não ser aceito mais por seu pai, pela sua família, pelo seu vilarejo, significava que ele ia andar à deriva o resto da vida dele, levando para si uma verdade que o impactou de modo absoluto, contra todo o relativismo de seu tempo. Aquele homem, ele vive as maiores experiências que um apostolado pode entregar para um verdadeiro apóstolo. E eu não tenho medo em dizer que, como o impacto dele foi com Cristo real, que ele se manifestou sim como mais um apóstolo de Cristo fora de seu tempo, fora do tempo dos apóstolos, não como estes outros apóstolos que se manifestam por aí. Tanto que o nome do livro é o Apóstolo dos Pés Sangrentos. Mas este homem, dentro das muitas experiências que ele adquire na vida, ele conta que certa vez houve um senhor que ele achou uma sacolinha com umas pedras, e ele estava com a vida dele muito ruim. E ele vai para a beira do rio e ele começa a jogar essas pedras no rio. E ele vai jogando essas pedras no rio, e ele muito ali, ele desanimado de tudo. Quando está faltando ali pouquíssimas pedras, 3, 4 pedrinhas, ele abre o saco para ele ver. Cara, eram todas elas pedras preciosas, e o saco estava cheio no começo. Todas pedras preciosas, ele foi jogando uma a uma no rio. Ele pegou aquela soma de pedras, foi, vendeu, ainda conseguiu um bom bocado de dinheiro, mas ele poderia ter conseguido dinheiro suficiente para que a família dele, os netos dele, ficassem bem para o resto da vida. Mas ele desperdiçou tudo. Essa parábola que este jovem contava representava o seguinte: aquelas pedras preciosas eram o tempo. Você está pegando o teu tempo, adolescente, e você está jogando fora muitas das vezes. E os anos vão se passando rápido. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas quem tem mais de 40 aí sabe. E a gente vai jogando isso fora. E a gente vai lançando isso fora. Às vezes ainda dá tempo, né? Você está ali ainda com certa juventude, ainda dá para você olhar, não, cara, eu vou tomar prumo a partir de agora. Mas se você pegar esse saco ainda cheio de pedras preciosas, que representa a vida de vocês aí novinhos, e vocês começarem a utilizar isso para o propósito do Senhor, gente, vocês não imaginam o potencial que o Senhor tem para a vida de vocês. Você lança isso fora no rio, quando você adota para si o relativismo. Mas quando você entende que aquilo tem um valor e você guarda isso, e você vem negociar com quem você deve negociar, que é o Senhor Deus, dono do tempo, Senhor do Cronos, e aquele que determina, que entrega para a gente Kairos, que significa o tempo determinado das coisas. Quando você entende isso e você entrega dessa forma, meu filho, eu quero ver daqui uns dias esses meninos muito bem.
porque eles decidiram o que é correto enquanto eram novinhos, colhendo fruto de bons casamentos, porque souberam escolher bons homens, escolher boas mulheres, colhendo fruto de um emprego de sucesso, sim, porque se vocês se dedicarem a estudar agora, vocês vão alcançar isso. E para você que é um pouquinho mais velho, não desista não, ainda tem pedrinhas aí na sua mão. Para nós que somos aqui um pouco mais velhos, ainda tem pedrinhas sobrando aí na mão, para a gente utilizar. Mas você que é novinho, pega esse saco ainda cheio e faça valer a pena para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem entendeu isso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Desculpe eu passar um pouquinho do tempo, mas nós já encerraremos. Feche os seus olhos agora. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te rendemos graças por todos estes que estão aqui. Eu queria que nesse momento todos os adolescentes viessem aqui à frente. Eu queria orar por vocês. Todos os adolescentes, vêm aqui. Todos, vêm. Não tenham vergonha de receber uma oração. Queria que vocês estivessem aqui. Eu queria pedir a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. E que o Espírito do Senhor, o Espírito do conselho, o Espírito de sabedoria fosse derramado sobre a vida de vocês. Para que a vida de vocês seja sempre abençoada naquilo que vocês se dedicarão a fazer, tendo primeira coisa que eu quero que vocês entendam, tendo a glória de Deus como sendo o centro de tudo da vida de vocês. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, que seja para a glória de Deus, que não seja a vontade de vocês o centro, mas que seja a glória de Deus. E hoje eu quero orar para que a igreja ore por estes adolescentes, para que o Espírito do Senhor, naquela manifestação dos 7 Espíritos de Deus, Espírito do Senhor, o Espírito do conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do temor do Senhor, o Espírito de sabedoria, que eles fosse derramado sobre a vida desses meninos, para que eles possam ser abençoados e possam prosperar em tudo que eles forem fazer. Se a decisão de vocês é a obra missionária, não tem problema, o Senhor vai prosperar a vida de vocês nisso. Se a missão de vocês for a vida familiar, não tem problema, o Senhor vai prosperar vocês nisso. Eu queria orar por vocês. Senhor Deus, nós te pedimos que a tua bênção e o teu Espírito seja derramado sobre todos eles. A tua Escritura diz que nos últimos dias o teu Espírito seria derramado sobre toda a carne. E os velhos teriam sonhos, significa que os velhos ainda vão se permitir sonhar, planejar para conquistar algo. E os jovens teriam visões, significa que eles teriam o poder de experimentar a maturidade enquanto ainda são jovens. Então, Senhor, eu peço que este Espírito, Senhor, seja derramado sobre cada um aqui, seja derramado sobre a vida de cada um destes meninos e dessas meninas, para que eles possam ser conduzidos em amor por Ti, neste Evangelho, durante este mundo, dentro deste mundo, onde a Tua ira se manifesta pelo bramir das ondas, pelos terremotos, pelas catástrofes, sim, mas eles já estão guardados em Ti, porque o Teu Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós somos os confins da terra, ó Deus. Nós somos os confins da terra, para onde o teu amor se derramou e se estendeu. Estão estes jovens aqui, que no anonimato deles, que eles sejam cheios de poder, cheios do teu amor, cheios da tua vida, Senhor. E que haja neles, Senhor, sobre eles sempre responsabilidade, disciplina, vontade de Te servir, Senhor,
vontade de se submeter a Ti. Oh, aleluia. Eu queria que você louvasse ao Senhor. O Senhor possa abençoar a cada um, Senhor. Possa ser derramado sobre eles, Senhor. O Senhor possa derramar sobre todos eles, para a honra e glória do Senhor. Que a Tua bênção seja derramada sobre estes meninos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Senhor, conduzi-los, Senhor, guardá-los, Senhor. Despertá-los, Senhor, no Teu amor, Pai. Derrama o Teu Espírito sobre eles, Senhor. Derrama o Teu Espírito, Senhor, sobre elas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Eu te peço, Senhor, derrama, Senhor, sobre ela o Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, ó meu Deus, em nome de Jesus, todos os momentos, ó Senhor, glória a Deus, diante de Ti, crescemos cada dia mais na Tua presença. amém. Terminado em nome de Jesus, glória a Deus. Vou deixar uma palavra para vocês, irmãos. Esses dois dias, né, mas palavras. Aí os adolescentes aguardam aí que vai tirar uma foto aí com vocês, tá bom? Menina! Façam assim com a mão de vocês. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: amém. Está terminado em nome de Jesus.